Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, tudo bem? Terça-feira, hoje é terça-feira. Ontem eu tava meio. A Renatinha falou: você tá parecendo a Renata pra época. Eu tava meio parafuso solto, meio desorientada. Então é isso, vamos para mais um bate-papo. Que você tenha acordado bem, disposto, disposta e bem feliz, tá bom? E é isso, vamos lá. Deixa eu falar aqui. Vocês lembram? Quem acompanha, tá comigo aqui desde o iniciozinho, não sei se percebeu, mas antes eu começava, quando eu comecei a falar com vocês, eu falava por histórias, né? Eu pegava uma história e desenvolvia o bate-papo dentro naquele caminho, com aquela história em mente, tirava a mensagem dali. Por quê? Porque quando a gente começa por uma história, fica mais fácil da gente mentalizar, da gente tirar um ponto e trabalhar aquele ponto. É assim, né? Quando a gente ouve uma história, a gente para ouvir. Quando te interessa, que quando interessa também é uma coisa, né? A gente quer correr. E é isso. E essa semana eu recebi uma resposta muito boa falando daquele tema que eu falei da força de vontade e do medo, né? E aí eu falei para a pessoa que eu ia voltar nesse assunto com essa visão que a pessoa me deu. E foi o seguinte, não sei se vocês conhecem a parábola dos talentos. O que aconteceu na parábola dos talentos? Jesus contava histórias para ficar mais fácil para a gente entender. Se ele chegasse lá cheio de palavras difíceis, o povo não ia entender o que ele estava falando. E quando ele era de origem humilde, ele falava na linguagem do povo, né? E a parábola dos talentos, quem conhece sabe que o patrão lá deu uma quantidade, de viajar e distribuiu todos os seus bens entre os funcionários de confiança dele. Então ele chamou um, deu 5 talentos, chamou outro, deu 4, e chamou um outro e deu 1 talento. E falou: quando eu voltar, vocês me prestam contas do que vocês fizeram com os talentos que eu te dei. O que recebeu 5 trabalhou e dobrou a quantidade de talentos. O que recebeu 4 também. E o que recebeu 1 talento, o que ele fez? Com medo de ser roubado, de perder os talentos do patrão, enterrou o talento e deixou ele lá quietinho. O que aconteceu? Ele rendeu? Ele produziu? Não. Ficou lá paradinho, sem render, né? E foi isso. O medo impediu que ele aumentasse os talentos. Os que tiveram coragem, que foram lá e trabalharam e produziram mais, tiveram ganhos, né? E o que teve medo ficou lá paradinho, quietinho. O talento dele não cresceu. Não diminuiu, mas também não cresceu. Quando o patrão voltou, ele falou: parabéns para quem trabalhou, para quem evoluiu. E para você que não evoluiu, infelizmente, né? Ficou no prejuízo, né? Não é bem assim, mas vamos pegar por esse ponto, tá bom? Quem tiver curiosidade, que não conhece, vai lá, pesquisa lá a parábola dos talentos. Vocês vão entender direitinho. Mas o ponto principal é esse, o medo, né? O medo de evoluir, o medo de tomar iniciativa, o medo de perder. E é isso. Uns dias atrás também eu falei do medo e falei: vá com medo, mas vai. Por quê? Vou pegar o Marcos de novo. Aquele vídeo tirou o Marcos ali da zona de conforto dele, que ele estava paradinho lá, talvez esperando uma melhora muito maior para ele sair dali. Ele me contou que agora, que no outro dia ele saiu e foi na padaria, né, com a muleta, mas ele foi. Ele foi para a rua. Em vez de ficar só lá sentadinho dentro de casa, olhando da varanda da rua, ele foi. E diz ele que agora ele vai à padaria todo dia. Então não é
E o Marcos me mandou umas palavras muito bonitas, mas não são as palavras que me tocam. São as atitudes. E com ele, com a atitude dele, eu tenho certeza que ele incentivou outras pessoas a saírem, a dar o primeiro passo. Então, não devia ir até a rua, mas às vezes sair, levantar e começar a dar o primeiro passo. E é isso. O medo nos impede. Aí eu vou lá, né, no que aconteceu comigo, na minha historinha, né? O que aconteceu? Ontem eu voltei para caminhada lá na Perimetral. E fui. E às vezes a gente deixa de viver situações assim incríveis pelo medo. Só que no caminho, o que aconteceu? Lá estou eu no morro lá, subindo. Assim mesmo, com esse passo assim mesmo, bem pequeno. E tentando manter o ritmo, né? De repente para um senhorzinho do meu lado. Ah, você é fulano? Eu falei, sou. Você tá doido, menino? Vai embora. Você não pode ficar aqui, não. Quando eu era pro meu lado, um senhorzinho, seu Tião. E o seu Tião tem 83 anos. E brigando comigo porque eu tava lá, andando sozinha. Na hora, eu falei, mas o senhor tá andando longe, porque eu percebi, né, que ele falou, eu tô, minha filha, porque eu tenho que fazer caminhada. Eu falei, pois eu também tenho. Mas você não pode vir sozinho. Assim, eu falei, o senhor tá andando muito longe também, onde o senhor mora. Aí ele é meu vizinho, olha só. Só que eu não lembrava dele. Eu te conheço, eu conheço sua mãe. Eu falei, que bom que o senhor me conhece. Então, nós estamos juntos, né? E ele foi comigo, e ele andava bem na beiradinha. Eu falei, passa para minha frente. Ele preocupado comigo e eu preocupada com ele. Eu não podia estar lá, não, mas ele com 83 anos podia. Sozinho, do mesmo jeito que eu. Se eu estava arriscando, ele também estava, né? Mas ele não pensou nisso, ele pensou em mim. E é isso. E quando eu fui lá embaixo, o medo. Dei a volta, peguei onde a minha lanterna me iluminou para eu andar mais um pouco. Fui andando. Cheguei na zona no lugar que eu conhecia, mas que eu tinha insegurança. Passei, desci. Quando eu cheguei lá, no ponto que eu inicio, porém do outro lado da via, falei, nossa, que bom, né? Que vitória. Consegui enfrentar meu medo e fui. E a sensação de vitória é muito boa, né? Quando a gente consegue alguma coisa. Agora vamos para o outro lado da questão. Ontem eu postei um vídeo que talvez para mim muitos vai ser desanimador. Por quê? Porque eu fui trabalhar no exercício de coordenação motora e a posição de pegar na colher é essa, né? Usando o polegar e o indicador. Só que eu não consegui, o indicador foi, mas o polegar bonitinho não foi. E o vídeo ficou assim talvez meio triste. Por quê? Porque eu tentava e não consegui. Mas só que o que eu pensei? Eu trabalhei braço, aí que eu fui tentando aumentar a distância para... Por quê? Porque quando a gente trabalha com o braço aqui, ó, a tendência dele ele não firma, ele treme. Então, eu tive que trabalhar a concentração para manter o feijão dentro da colher. Eu tive que trabalhar a mente, pensar o movimento. Então, eu fui olhando pelo outro lado. No copinho, eu tinha que encaixar o copinho de iogurte. Só que o copinho de iogurte tem uma abinha. E a bonita da mão, ela né? Ela agarra qualquer coisa que pegar, ela pega pra ela. Ela é egoísta, ela quer tudo. Quer segurar tudo, mas na hora que precisa segurar mesmo, nada, né? Então, eu não ia colocar o vídeo não, mas resolvi colocar por quê? Pra ver que tudo é um processo. Daqui a um tempo, se eu continuar insistindo no exercício, se Deus quiser, eu vou estar pegando, né? E é isso. É pra não ter medo de tentar, tá bom? Não sai bonitinho da primeira vez, da segunda também não, da terceira também não, da quarta não. Mas aí a gente vai fazendo, e daqui a um tempo a gente tem. E se a gente não fizer, a gente esquece, porque esse movimento de pinça, eu consegui, sabia? Só que eu parei de fazer porque eu fiquei sem físio, fiquei uns tempos sem físio, mas perdi o movimento. Por quê? Porque o nosso cérebro, se ele não se exercita, ele esquece, ele guarda lá no fundinho da gaveta, né? E se a gente não trabalhar, ele vai só sumindo esse movimento, porque ele tem um tempo que fica ali
no local de mais fácil acesso. Tá bom? Então, o vídeo de ontem não foi para desanimar. Não desanime, foi com outra intenção, foi para mostrar como é a realidade que a gente vai mesmo nesse processo. E é isso, tem que seguir firme, não desistir, continuar. Eu vou continuar daqui, quem sabe você não começa daí, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, beijo, segue em frente com Deus na frente te guiando, sem medo de errar, sem medo de dar errado, tá bom? Tchau, tchau, beijo. Nosso tempo, ó, se for o caso, depois a gente volta no assunto, tá bom? Tchau, beijo.